Nesta aula, nós vamos falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno do grupo de transtorno relacionados a traumas estressores, o transtorno que sem dúvida mais cai na prova referente a esse grupo, tá? É um campeão de incidência em concurso. Sempre que houver psicopatologia no teu edital, você dê uma olhada com atenção em transtorno de estresse pós-traumático, porque esse é um transtorno campeão de bilheteria aí nas bancas de concurso, tá bem? As bancas adoram cobrar esse transtorno, tá bem? Vamos entender melhor então? Conforme o DSM-5-TR, nosso queridinho manual atualizado, o TEPT se caracteriza por diversos critérios diagnósticos, tá? Dentre os quais 4 são mais relevantes e a gente vai vê-los a seguir. O primeiro deles, a exposição necessária, tá? A um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, em uma ou mais das seguintes formas. Então veja que você precisa ter sido vítima ou testemunha de alguma violência, algum estressor, né, como a gente chama, bastante grave, tá bem? Que pode ter sido da seguinte maneira. Primeiro, você vivenciar diretamente o evento traumático, então aconteceu com você, né? Por exemplo, um acidente de carro, uma violência sexual, a perda brusca de um ente querido por conta de um assalto violento, por exemplo, né? Você presenciou alguém sendo agredido, violentado ou executado na sua frente, né? Infelizmente, essas realidades são comuns no Brasil, em algumas regiões mais, né? Algumas pessoas são submetidas a esse tipo de violência de uma forma bastante presente, bastante diária, infelizmente, né? Testemunhar pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas, então você é vítima ou testemunha desse evento traumático, né? Ou então você saber que o evento traumático ocorreu com um familiar ou amigo seu próximo. E aí, nesse caso, o DSM-5-TR estabelece que esse evento, nesse caso de ter ocorrido com um amigo ou familiar próximo e você não testemunhou, não foi com você, você só ficou sabendo, para se enquadrar em TEPT, neste caso, você precisa, é necessário que esse ato tenha sido violento ou acidental, né? Então, por exemplo, algo que aconteceu com seus filhos, seus pais, ou uma pessoa muito próxima, tá bem? Ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos ou evento traumático. Então, veja que nesse caso, não aconteceu com um amigo seu ou familiar próximo, você não foi vítima ou testemunha, mas você trabalha, né? Isso aqui é muito comum em algumas profissões, né? Como, por exemplo, socorristas, pessoal que trabalha em ML, em IGPs da vida, né? Ou então policiais, tá? Principalmente naqueles casos de policiais que vão a campo, que realizam operações, né? Então, socorristas que recolhem restos de corpos humanos, policiais repetidamente expostos a detalhes de abuso infantil. Nesse caso, então veja que a violência não aconteceu com você, com um familiar próximo, você não testemunhou, mas você está exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos de eventos traumáticos, ou seja, você está lidando, você está vendo, né, em seu trabalho, né, mormente em seu trabalho, com questões muito sensíveis da realidade humana, infelizmente, de algumas pessoas, né? Então, isso pode gerar, sim, transtorno de estresse pós-traumático, tá bem? Bem, e o critério B é a presença de um ou mais dos seguintes sintomas intrusivos. E o que é um sintoma intrusivo? É um sintoma que a pessoa descreve como é algo que aparece, né? Sem que ela consiga controlar, sem que ela se dê conta, sem que ela tenha alguma ingerência sobre aquilo. Por isso que é chamado de sintoma intrusivo, tá? O que seria um sintoma intrusivo? Lembrança intrusiva ou angustiante, recorrente e involuntária do evento traumático. Então, a pessoa tá lá no meio de uma aula, no meio de um jantar, numa conversa com amigos e do nada, aquela lembrança, aquela memória, aquela cena vem na cabeça, né, de uma maneira intrusiva.
Sonhos angustiantes e recorrentes nos quais o conteúdo ou o sentimento é relacionado com o evento traumático, reações dissociativas ou a sensação de flashback, é assim que as pessoas descrevem, né, como se estivessem revivendo aquele evento traumático, como se ele estivesse ocorrendo novamente, e sofrimento psicológico intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou externos que simbolizem ou que se assemelhem ao evento traumático, né? Por fim, o último sintoma intrusivo que o DSM-5-TR nos traz é a reação fisiológica intensa a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelham a algum aspecto do evento traumático. Então, reações fisiológicas vão desde sudorese, tremores, ânsia de vômito, etc, né? Reações físicas mesmo, né? Terceiro critério, evitação persistente a estímulos associados ao evento traumático, né? No sentido de evitar ou fazer esforços para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes que são relacionados ao evento. Então a pessoa faz um esforço tremendo para evitar, né, todas essas memórias, né, que são consideradas intrusivas. Evitar lembranças externas. O que seriam lembranças externas? Pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos ou situações que se pareçam, que se assemelhem à situação vivenciada no evento traumático, né, que despertem essas recordações. E o quarto critério são as alterações negativas, um embotamento negativo, né, alterações negativas nas cognições e no humor, associadas ao evento traumático. O que seria isso? Incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento, tá? Isso aqui é muito comum, por exemplo, com crianças, né? Muito comum no transtorno de estresse pós-traumático quando ocorre em crianças. Crenças ou expectativas negativas, persistentes e exageradas, como por exemplo, eu sou mal, não se deve confiar em ninguém, o mundo é perigoso, tudo está arruinado para sempre. Esse tipo de pensamento muito comum de se manifestar na adolescência, né? Ou na infância também, né, mais ali pelos 10 anos para frente, e adolescência, né, em transtorno de estresse pós-traumático nesses indivíduos. Alterações marcantes na excitação e na reatividade também, né? Então, comportamento irritadiço, surtos de raiva com pouco ou nenhuma provocação, comportamento imprudente, autodestrutivo, hipervigilância, né? Então, quando a pessoa fica em estado de alerta o tempo inteiro, né, como se algum perigo fosse acontecer a qualquer momento, sobressalto exagerado, problemas de concentração e também de sono, perturbação de sono, né? Então veja que o transtorno de estresse pós-traumático é um quadro que causa bastante alterações, né, relacionadas aí principalmente a medo, temor, ansiedade, tá bem? Em crianças, isso pode acontecer também. Aliás, o TEPT, ele pode se manifestar a partir do primeiro ano de vida, tá? E os sintomas intrusivos em crianças podem se manifestar por meio de lembranças intrusivas e angustiantes, que normalmente vão ser expressas em forma de brincadeiras que envolvem a temática do evento traumático. Vamos lembrar que a criança, principalmente nos primeiros anos de vida, ela não tem habilidade de se expressar verbalmente, oralmente, né? Então, os eventos traumáticos na infância, que envolvem principalmente abandono, negligência, falta de cuidado, estabelecimento de vínculos, abuso físico, psicológico ou sexual, essas são as principais causas, né, do TEPT na infância. A criança não vai contar isso verbalmente, ela não vai relatar um abuso sexual de uma, né, oralmente, ela não vai verbalizar isso. Isso vai se manifestar por meio de comportamentos, por meio do jogo, por meio do brincar. As crianças podem demonstrar evitação a estímulos relacionados ao trauma. As reações de reatividade, né, podem se manifestar como comportamento irritadiço, hipervigilância, assim como no adulto, né? Respostas exageradas, sobressalto, pesadelos muito frequentes, problemas de sono.
devido à idade e à capacidade de expressão limitada, conforme falamos, né, o TEPT vai se apresentar de formas diferentes, principalmente sendo processado por meio do jogo, da brincadeira, né? Essas são as formas que a criança vai manifestar a sua reação ao trauma, né? É comum também a regressão no processo de desenvolvimento da criança, né? Então, por exemplo, a criança que já sabia falar, para de falar. Então, essa regressão é comum devido ao trauma, tá bem? Outras características diagnósticas de um transtorno de estresse pós-traumático. A primeira delas, como já vimos, é que o TEPT pode ocorrer em qualquer idade a partir do primeiro ano de vida. Infelizmente, principalmente em cenários como o brasileiro, né, em que muitas vezes a gente tem privações extremas, fome, violência doméstica, negligência social de diversas maneiras, né? É comum que crianças, infelizmente, sejam sujeitas a causas, a fatores estressores e traumáticos que causam transtorno de estresse pós-traumático, tá? Outro detalhe interessante é que o TEPT descrito nos manuais, como por exemplo no DSM, ele está mais relacionado a quadros que se desenvolvem em contextos de guerra, pós-guerra, o que não é exatamente a realidade brasileira, né? Nós temos outros problemas sociais permanentes e gravíssimos, né? Como esses que mencionei agora. Então, alguns protocolos internacionais, eles não costumam ser 100% adaptados à realidade brasileira. Outro fator interessante de você conhecer sobre o cenário nacional é que o transtorno de estresse pós-traumático, ele é notoriamente subnotificado, porque, inclusive, os profissionais de saúde acabam normalizando as violências pelas quais determinadas populações passam. Então, como tudo é muito violento em determinadas realidades, como o cenário é muito ruim, o transtorno de estresse pós-traumático acaba não sendo notificado porque aquela reação traumática do sujeito acaba sendo percebida como uma mera reação normal que qualquer pessoa teria a um evento como aquele que ela passou, tá? Mas é importante notar que não necessariamente uma pessoa que sofre violência, abuso, negligência, na infância, na adolescência ou na vida adulta, não necessariamente a pessoa vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, para que o transtorno seja caracterizado, há que se enquadrar nesses critérios que acabamos de apresentar, tá bem? Outro fator importante sobre esse transtorno, que é super concursável, é o sofrimento psicológico subsequente à exposição de um evento traumático, que pode gerar, e muitas vezes, ansiedade ou medo. E esse é outro problema que causa subnotificação, né? Então, muitas vezes, o diagnóstico é de um quadro de ansiedade ou simplesmente da manifestação de medo em decorrência de ter passado o sujeito por um evento traumático, tá bem? Outro dado importantíssimo aí para você é que os indivíduos que apresentam transtorno de estresse pós-traumático têm uma propensão, cerca de 80%, eles são 80% mais propensos, olha só esse número que impressionante, a desenvolverem um outro transtorno mental, né? Quadros, então, associados ao TEPT são comumente transtornos depressivos, bipolares, transtornos de ansiedade ou mesmo o uso de substâncias, tá bem? Ficamos por aqui. Bons estudos, espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima!